A missão de Cristo nesse mundo, amados, foi salvar toda a humanidade. E ela foi consumada lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de iniciar nessa leitura com João, capítulo 3, versos 16 e 17. Essa é a base, amados, do novo nascimento. Essa é a base de toda a nossa conversa. O porquê estamos reunidos aqui hoje? O porquê nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje? O porquê que nós nos cumprimentando, chamando de irmãos e nos abraçamos e nos amamos com esse amor? A gente não tem nenhum laço familiar, né? Alguns, na grande maioria. Mas nós nos consideramos de tamanha forma. É por conta do verso 16 e 17. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo vem a esse mundo por amor do Pai inexplicável. Mas ninguém aqui tinha merecimento algum da morte de Cristo. Ninguém aqui tinha mérito algum para bater no peito e falar que Cristo morreu por minha causa porque eu merecia. Não, amados. Nós éramos pecadores. E da pior raça possível. Pecadores porque estávamos separados da presença de Deus e continuaríamos assim se Deus não tivesse enviado o seu Filho. O que fala lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, amados, que de uma maneira tão grandiosa nos constrange. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5, verso 14. Ele nos constrange de uma tal maneira a percebemos que eu não merecia esse amor. Ele me envergonha de tal maneira que eu não era merecedor de absolutamente nada. Mas mesmo assim ele veio ao mundo. E que diz? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É uma conclusão. É algo que... Vocês entendem que é uma linha de raciocínio? Se Cristo morreu por todos, amados, todos morreram em Cristo Jesus. É algo que é inseparável da vida do ser humano. A morte no corpo de Cristo, amados, atingiu todo ser humano. Todo ser humano. Afinal de contas, se não fosse assim, João capítulo 12, versículo 32, não estaria escrito dessa forma. Estaria escrito que eu, quando for levantado da terra, trairei todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, todos isso que muitos ainda pregam aí fora. Mas como está escrito? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Mas independente da versão que a gente tem aqui, independente, nenhuma Bíblia não registrou esse todos. Nenhuma. Nenhuma deixou de registrar esse todos. Todos foram incluídos na morte do corpo de Cristo, porque essa era a única forma de termos acesso à salvação. Cristo pediu 3 coisas ao Pai, e essas 3 coisas foram negadas. E nós temos que ter maturidade para entender isso. Que por algumas vezes nós vamos pedir alguma coisa ao Pai, e isso não será da vontade dele. Nós vimos hoje pela manhã, eu não sei o que pedir, como pedir. Por isso que nós dependemos da intercessão do Espírito Santo para que as nossas orações sejam ouvidas de uma forma que o Senhor possa nos atender. E quando Cristo pede ao Pai, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes ele pediu ao Pai. Hoje, nós tendo discernimento do Evangelho, tendo discernimento da palavra, nós vemos que isso só foi para ficar registrado, né? Lógico, que não havia outra forma de salvação, a qual não incluísse a morte. Não havia outro método de expiação do pecado sem causar a morte daquilo que dá força à morte, que é o pecado. Nós vimos, né, no domingo passado, sobre o aguilhão da morte. Mas essa é a melhor forma de vencer a morte, por isso Cristo é ressuscitado. Quando Cristo é ressuscitado é porque ele destrói o pecado. É o que dá força à morte. Destruindo o poder da morte, amado, ela já não tem mais domínio. Já não tem mais força alguma. Por isso que nós, quando estamos em Cristo Jesus, somos ressuscitados juntamente com Ele. Ou Efésios capítulo 2, versículo 6 é mentira. Amados, nós estamos falando daquilo que está escrito. Se o amado crê em Cristo Jesus, o amado foi ressuscitado com Cristo. O que diz o verso 6? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo não fica morto, lê por favor, irmão Benedito, Atos 2:24. Da mesma forma que Cristo não fica morto, amados, nós que estamos nele, porque participamos primeiro da sua morte, também não ficamos. O que fala lá? Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Eu acredito, amados, que não há dúvida entre nós da ressurreição de Cristo. Não deve haver, logicamente, né? Porque eu entendo que alguns ainda estão caminhando para esse entendimento, caminhando para essa glória, amados, que é o discernimento da palavra.
E amém por isso. Cada um está num degrauzinho da santidade e nós estamos caminhando junto, subindo junto. Mas entender da ressurreição de Cristo, amados, é o princípio básico do evangelho. Por quê? Porque sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição, Cristo continua morto. Sem ressurreição, Cristo não é o Messias. Logicamente, a gente nem pode chamá-lo de Cristo. Porque se ele vem ao mundo tirar o pecado do mundo e nos devolver uma nova vida, necessitava da ressurreição. É todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo o capítulo 15 ele está debatendo sobre a ressurreição. E ele chega numa conclusão, amados, que... Olha como isso é grande, né? Se Cristo não ressuscitou, amados, é vã toda a pregação. É vã toda a nossa vida. Não tem de nada valor. É o versículo 14. 15 e 14 de 1 Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. É vã tudo. O que é vã? Não tem finalidade nenhuma. Não tem capacidade de salvação se a gente retira Cristo da cruz. Se retira ele de uma forma morta do túmulo. Não há, amados. O evangelho ele é simples, ele é verdadeiro, ele é de uma forma tão abrangente e suficiente para a nossa vida. E Deus faz isso de uma forma muito simples. Onde havia necessidade, amados, desse velho homem aqui ser destruído. E não tendo comunhão com Deus nesse velho homem, ele tinha que ser destruído. E a única forma era a destruição, lá na cruz do Calvário. Por isso que, amados, nós cremos e vamos pregar até o fim da nossa vida, a nossa inclusão no corpo de Cristo. Porque isso é suficiente. Enquanto o pecado destituiu o homem da glória de Deus, Cristo vem religar tudo isso através do seu corpo, através da sua morte. E quando ele está orando ao Pai, ele está pedindo: Pai, enquanto eu estive aqui, eu os protegi do maligno. Mas agora eu estou indo até você, por isso agora eu transfiro essa responsabilidade. Senhor, guarde-os, porque eles creram na sua promessa. Olha o versículo 8, amados. Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes. Amados, Cristo não veio fazer qualquer papel aqui de coadjuvante, né? Ele não veio aqui estabelecer uma nova doutrina, ele não veio aqui estabelecer um novo mandamento, um novo jeito de viver, não veio. Ele só veio repetir as palavras do Pai. Ele só veio viver e se alimentar da vontade do Pai. E quando ele deu a palavra a nós, e aqui restritamente, né, a todos aqueles que creram naquele momento, porque nós vamos ser incluídos, amados, depois lá no versos 20 e pouquinho. Mas em todos que estavam ali, ele fala: e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido quem tu és. Essa é a missão de Cristo aqui, amados. Tornar Deus conhecido. E através do seu sacrifício, nos tornar um com ele. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, amados, é uma questão muito simples, muito simples. Aquele que ver o Filho de Deus e crer nele. Por isso, amados, que Jesus bem usa cada palavrinha aqui. Porque se ele tivesse só falado que anunciou as palavras a eles e eles foram salvos, teria algum laço ali se perdido. Porque anunciar a palavra, amados, é de uma forma até mais simples de toda a nossa caminhada cristã. Entender que ela é a verdade começa a complicar um pouco. Porque muitos ainda relutam, né? E querem retorcer a verdade, né? Para trazer a sua realidade. Como nós vimos, é algo que o mundo é muito bom em criar métodos de salvação. Todos ineficientes. Todos que nos levam somente ao inferno. Mas Cristo vem nos dar o método verdadeiro. E por isso que ele fala: e verdadeiramente tem conhecido que eu saí de ti. Que eu vim de ti. E essa é a vontade dele. Que creiamos, amados.